E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula vai assinar uma medida provisória que aumentará imposto para 290 empresas multinacionais. Essa MP vai garantir um pagamento mínimo de 15% sobre os lucros aqui no Brasil dessas empresas. Então, a empresa hoje em dia já paga imposto aqui no Brasil e muito provavelmente já paga 15% de imposto, porque só você somar imposto de renda, mais CSLL, mais PIS, PASEP, mais não sei o que lá, já dá 15% do seu faturamento, já dá 15% do seu lucro. Então, ou seja, as empresas já pagam isso hoje, né? Mas qual que é a ideia dessa lei que ele está fazendo aqui, né? Primeiro, tem algumas empresas que pode ser que paguem menos do que isso, dependendo do regime da empresa e coisa e tal, pode ser que paguem menos do que isso, vai pagar 15%. De novo, é a empresa que está pagando? Não! Empresa paga zero de imposto, empresa nenhuma paga imposto, só quem paga imposto é consumidor final, sou eu, sou você, são pessoas físicas que compram o produto das empresas, já alertei isso aqui várias vezes. A empresa não é uma entidade de caridade, ela não está ali para dar dinheiro para o governo. O que ela vai fazer? Vai reduzir o lucro dela? Ela não pode, porque ela vive numa competição entre outras empresas pelo investimento, pelo dinheiro de investidores. Então ela tem que dar lucro num nível adequado no mercado de capitais. Então ela precisa manter o lucro dela. O que ela vai fazer com esse imposto corporativo? Ela vai repassar para os consumidores finais. Isso quer dizer que a empresa não vai ser afetada por esse aumento de impostos? Não. A empresa é afetada pelo aumento de impostos, mas não é ela que paga os impostos. Por quê? Quando ela aumenta o preço final para incluir aquele imposto que o governo está cobrando, o preço do produto dela sobe. Se o preço do produto sobe, você vende menos. Então a empresa ela é impactada por aumento de impostos, mas ela não paga o aumento de impostos. Quem paga o aumento de impostos são os consumidores finais, são os otários aqui, que são obrigados a ouvir essa parada, não porque ele vai aumentar imposto sobre as multinacionais, não é você não. Né? Lembra a Janja falando, quem vai pagar o imposto das comprinhas é a empresa, não é você. Não, é sempre o consumidor final que paga, gente. Deixa de ser burro, deixa de ser idiota. Esse pessoal fica achando que nós, brasileiros, nós contribuintes, somos idiotas. Não, que é a empresa que vai pagar, é lucro sobre multinacional, elas que vão pagar. Não vão, elas vão repassar no preço, é óbvio que vão repassar no preço, vai ficar as coisas mais caras aqui no Brasil. É por este motivo que país nenhum do mundo está implementando esse imposto da Janet Yellen. Enfim, o Lula falou que vai colocar isso daqui, né? Mas esse imposto ele tem uma característica que é a seguinte. Qual que é a proposta da Janet Yellen, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Entenda o imposto mínimo global que começa a ser cobrado no Brasil em 2026, né? O Lula já tá todo feliz. Vou arrecadar mais 8 bi dos otários brasileiros que acha que eu tô cobrando imposto de multinacional. Não, ele tá cobrando imposto dos brasileiros. São os brasileiros que vão pagar, as pessoas físicas no Brasil que vão pagar mais caro, seja na cerveja, porque lembra, Ambev é uma multinacional, seja nos celulares, Samsung é uma multinacional, Apple é multinacional, Google é multinacional, tudo é multinacional. Então, ou seja, a gente que vai pagar mais caro nessas coisas, a gente vai pagar mais caro em carros, afinal os carros são produzidos por multinacionais, né? Não tem nenhuma indústria nacional de carros, é tudo multinacional. Então vamos pagar mais caro nos carros, ou seja, é mais imposto sobre as pessoas físicas. Todo imposto é pago por pessoas físicas, nenhuma empresa paga imposto de fato. É tudo, a empresa pode arrecadar aquele imposto. Ela cobra da pessoa física e manda para o governo aquele imposto. Mas quem paga é a pessoa física. Então pode ficar feliz. O Lula está cobrando imposto de você, de mim, de todos os brasileiros, pondo essa parada aqui. Aí mas ficam falando, não, que é imposto corporativo, não sei o que lá. Qual que é essa história, né? A Janet Yellen, né, a secretária do Tesouro lá dos Estados Unidos, quando tomou posse lá em 2021, quando Biden ganhou as eleições americanas, né, ela decidiu que ia fazer um imposto corporativo mínimo em escala global para as multinacionais. Por quê? Qual que é o problema, né? É aquilo que eu falo para vocês. Hoje em dia você já está tendo competição entre jurisdições. Há muito tempo as grandes empresas, as grandes multinacionais já fazem isso, né? A Amazon só vende livros na Austrália. Por quê? Porque na Austrália tem desconto, o imposto é baixinho para livros. Então todos os livros são vendidos pela Amazon da Austrália. Na Irlanda vende software, porque o imposto na Irlanda é mais barato. Então as grandes multinacionais já fazem isso, né? Mas qual que é o problema
que os governos estão enfrentando. O problema deles não é essas grandes multinacionais, na verdade. O problema é que à medida que a informação descentralizada fica mais comum, empresas médias e até empresas pequenas e até pessoas físicas começam a usar esse mesmo truque. Houve uma época que era impossível você abrir uma empresa, ou era muito difícil você abrir uma empresa nos Estados Unidos, abrir uma empresa na Letônia, na Estônia, na Lituânia, sei lá, em qualquer lugar do mundo. Hoje em dia é mole. Tem sites na internet que fazem isso, tem consultores que fazem isso. Você, uma empresa pequena aqui no Brasil, pode se transformar numa empresa americana com subsidiária no Brasil. É molinho. Então, ou seja, o truque que antes eram usados só por enormes empresas, e aí o governo não se preocupava tanto com isso, porque embora sejam empresas muito grandes, né, não era o grosso da circulação de dinheiro, eram poucas empresas. Essas poucas empresas, o governo consegue controlar, consegue modelar a coisa. Mas agora, o que está acontecendo? Milhares de empresas estão se tornando multinacionais, estão criando sede em outros países e coisa e tal, porque a internet permite que isso seja muito, muito fácil. E aí o governo perde o controle. E aí a Janet Yellen inventou esse negócio de imposto corporativo global, porque ela disse que os governos estão enfrentando uma corrida para o fundo, né? Ou seja, os governos têm que baixar os impostos, porque senão as empresas saem daquele país e vão para outro. Uma coisa positiva, porque lembra, quem paga os impostos das empresas são os consumidores finais, não são as empresas. As empresas, elas querem baixar o preço dos impostos, por quê? Porque se elas baixarem o preço dos impostos, o preço do produto final fica mais barato e elas conseguem vender mais. Essa é a lógica pela qual as empresas buscam impostos mais baixos, mas elas não pagam os impostos, né? Quem paga o imposto é você, sou eu, é quem consome a coisa no final. Enfim, ela inventou essa taxa que é o governo, a taxa corporativa mínima de 15%. Aqui no Brasil nem vai ter tanto efeito assim, porque o imposto aqui no Brasil já é de 15%, até mais do que isso, se você for ver, né? Mas a questão que esse imposto tem é mais o seguinte: se aquela empresa vendeu uma coisa para um brasileiro estando num paraíso, num lugar que paga menos do que 15%, então vamos supor, hoje a Amazon vende os livros aqui para o Brasil a partir da Austrália, porque ela usa a lei australiana, que é mais barata para mandar livro, para vender livro, né? Aí o que acontece? O que essa taxa global fala? O país que tem aqui, você tem que cobrar essa diferença. Então, se a Austrália não cobra o imposto de livro lá na Austrália, o Brasil, quando você recebeu o seu livro que você comprou na Amazon, o governo brasileiro vai taxar o seu livro mais para chegar nos 15% que tem que cobrar da Amazon. Entendeu a parada? Ou seja, vai te fuder ainda mais, porque o valor de tudo vai subir, porque tudo vai ter que ter no mínimo 15% de imposto, né? Mesmo coisas que hoje têm uma taxa menor. Então, ou seja, esse negócio aqui é terrível, é horrível esse tipo de imposto. E é tão ruim que a maior parte dos países estão fazendo corpo mole. Lá na Europa, a Europa, em tese, assinou esse acordo. Mas um monte de países está fazendo corpo mole para implementar esse negócio. Por quê? Porque os países sabem que é ruim. Politicamente é ruim. Aumenta os preços, aumenta os impostos internos, sem ter nenhum ganho no final das contas. O único ganho que tem é para os Estados Unidos, que já tem uma taxa corporativa alta, mas no final das contas, ou seja, ele tá querendo equalizar o jogo no mundo todo para todo mundo poder cobrar imposto de todo mundo. Esse tipo de ideia vai contra o equilíbrio de Nash. Sempre vai ter um país, sempre vai ter um território que vai falar: não, beleza, está todo mundo cobrando imposto caro, eu vou cobrar menos. Aí você pode falar: ah, mas o caso elimina. Por quê? Porque o outro país vai ter que cobrar aquele valor daquele país que está vendendo, que tá cobrando menos imposto, né? Pois é, mas aí vai ficar evidente que quem está cobrando é o outro país, não é a empresa, né? Ou seja, vai ficar o caso da Shein da Shopee. Você vai comprar uma coisa num país que é barato, mas quando manda para o Brasil tem um imposto de tanto, porque é o Brasil cobrando esse imposto, não é a empresa cobrando aquilo, né? Então, ou seja, os países estão fugindo desse imposto, está todo mundo evitando implementar isso daí, porque sabe que vai ter fuga de investimento, vai ter fuga de coisa, e pior, vai penalizar a própria população, né? Tá aqui, ó. O próprio Globo fala aqui, ó, tributação mínima de multinacionais pode impactar investimentos no país, avaliam especialista. O aumento de arrecadação previsto já a partir do próximo ano terá que ser confirmado na prática. O Lula não conseguiu entender até agora a curva de Laffer. Não importa o quanto ele aumente imposto, ele vai arrecadar menos no final das contas, né? Porque tá aumentando imposto, as pessoas simplesmente não fazem mais negócio. Ah, Peter, mas teve uma arrecadação recorde esse dia, não sei o que lá, não sei das quantas. Essas arrecadações recordes que estão tendo são os processos que estavam no CARG, né? São recursos no CARF, né? Lembra que o Lula mudou a política do CARF, que é aquele centro que decide disputa entre fiscais e empresas, né?
e um monte de empresa está sendo obrigada a pagar impostos agora por conta de derrotas no CARF. É só isso, a arrecadação em si tende a piorar daqui para frente. E esse daqui vai ser outra lambança. E de novo, se der certo, se aumentar a arrecadação, você sabe quem é que vai pagar isso. Não é a corporação não paga imposto. Empresas não pagam impostos. Quem paga imposto é o contribuinte final. Eu acho muito engraçado, o pessoal fica assim, não, porque o governo devia aumentar imposto pelos bancos, porque os bancos têm muito lucro e coisa e tal. Meu amigo, você tem conta no banco, você vai pagar mais caro na sua conta no banco, você vai pagar mais caro no seu pacote mensal ali, ó. É isso que vai acontecer. Quem paga imposto é pessoa física. Todo o imposto, 100% do imposto é pago por pessoa física, por consumidor final, no final das contas. Essa história de dizer que é imposto sobre corporações, imposto sobre bancos, imposto sobre sei lá o quê, é uma maneira de você ser engrupido sem se perceber, sem se dar conta, que estão te roubando sem você perceber, né? É isso que está acontecendo aqui. Eu espero que o Congresso barre isso daqui. Mas, sinceramente, acho pouco provável. Vocês sabem, como eu digo, o pessoal do Congresso adora quando aumenta imposto, porque eles acham que vai ter mais verba para eles também. Então, é caso perdido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.